Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Ramos, excelentíssimo Secretário da Saúde. Ontem à noite estava a preparar um conjunto de perguntas para lhe colocar, mas, entretanto, fui reler as conclusões do estudo do Dr. Correia de Campos. E, a certa altura, eu li no estudo, e passo a citar o Dr. Correia de Campos e o seu estudo. Nada de mais natural do que o erro. Nada de mais errado que não o reconhecer. O erro é, sobretudo, uma forma de aprendizagem. Reconhecer o erro é o primeiro passo para o corrigir. Sr. Secretário, eu não posso encontrar uma intervenção de um Secretário da Saúde tão distante destes princípios. E depois de ler isto, eu decidi que não ia fazer perguntas ao Sr. Secretário, exceto uma única pergunta final. Mas já podemos, nesta comissão de inquérito, tirar um conjunto de conclusões sobre o Serviço Regional de Saúde. Bons profissionais, na sua esmagadora maioria dedicados e honestos, cumpridores do horário, mas outros que, nem por isso, e infelizmente, como a doutora Tomásia não quis comentar hoje, ficamos a saber que são, de certa forma, inquestionáveis esses que não cumprem. Por alguma razão que um dia mais tarde haverá a apurar. Temos boas unidades de saúde, conhecemos, por exemplo, a EMIR, a emergência médica, como aqui foi referido pelos deputados do PSD, as diferentes vias verdes, o AVC, a terapia da dor, que o CDS já louvou com voto de louvor aqui nesta Assembleia, mas temos outras coisas. Temos uma cobertura de médicos de família que deixou o Dr. Correia de Campos decepcionado. Temos 530 das 1.500 altas problemáticas do país na Madeira, apesar de só termos 2% da população. Temos o Hospital dos Marmeleiros, que eu não vou adjetivar. Temos um crescimento de 4.300 pessoas madeirenses em lista de espera, a mais do que havia no início deste mandato, quando assumiu o cargo de deputado. Temos uma média de 1.237 dias, média, de espera para, por exemplo, cirurgia geral. O doutor é cirurgião geral, saberá do que eu estou a falar. Temos 600 dias de espera para uma consulta de oftalmologia. Sr. Secretário, imagine um idoso com 75, 80 anos sem ver, 600 dias para uma consulta. Esta situação, para mim, é uma urgência. Temos 3.600 utentes em espera de ecocardiogramas. À espera de ecocardiogramas. Provavelmente, quando vão ser feitos, já não faz sentido fazer. Temos uma redução do número de cirurgias de 2017 para 2018. Quer considerando o número total, menos 630, quer considerando o número de bloco operatório, menos 85. Temos a Ordem dos Médicos a dizer que há um ano que Vossa Excelência não os recebe, e isto quem disse não foi o representante regional, mas foi o bastonário. Quando eu estive na reunião no Cesarame e acompanhei a visita do Sr. Bastonário, ouvi o Sr. Bastonário dizer isso pela boca dele. Temos as listas de espera que o Dr. Correia de Campos classificou da seguinte maneira, e preste-lhe atenção para as palavras. Estas listas de espera são a taxa de falência do serviço de saúde, deste e de qualquer outro. Bem como, não posso deixar de salientar, um bom político na saúde é aquele que chega a um Conselho de Governo e dá um murro na mesa. E que exige mais verbas para a área da saúde. Ou seja, é mais eficaz em arranjar os meios para servir o seu propósito. Propósito esse que é melhores cuidados de saúde. Dia 14 de janeiro deste ano, soubemos que houve um despacho do Governo Regional, isto não foi desmentido pela doutora Tomásia, muito pelo contrário, que diz que o contrato de programa para o Cesarame teve uma redução do ano passado para este ano
de 12,1 milhões de euros. Passou 212 para 222 para 212. Isto são tudo perguntas complicadas. Mas, Sr. Secretário, se tivesse uma máquina que fizesse voltar o tempo para trás, o que é que teria feito diferente? Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Sei que é uma pessoa ligada ainda à área da saúde, embora já não faça parte do sistema público, mas apenas do sistema privado, e, portanto, penso que nas suas comentários, nas suas observações, poderá haver sempre algum conflito de interesses, que nós também não sabemos se de facto existe ou não existe. Fico contente com alguns elogios que fez, nomeadamente, eu até esqueci-me de facto da consulta multidisciplinar da medicina da dor, do nosso saudoso Dr. Ricardo, Dr. Rui Silva, e que teve continuidade com o Dr. Eduardo Correia, e é de facto um dos serviços, por exemplo, onde os profissionais se encontram motivados, e muito recentemente tivemos uma reunião, portanto, ibérica da medicina da dor aqui na região autónoma da Madeira, há um mês atrás. Naturalmente que, ao fazer este historial, que de facto o fiz, o Hospital dos Marmeleiros. O Hospital dos Marmeleiros ainda bem que existe. Repare que o Hospital dos Marmeleiros era aquele que existia quando não existia ainda o Nel Mendonça. E depois, quando o Hospital Dr. Nel Mendonça apareceu 45 anos depois, naturalmente que houve necessidade de reorganizar o Serviço Regional de Saúde, como bem sabe. E dentro desta reorganização, até houve uma decisão polémica e muito difícil de aceitar, que foi a subida da medicina interna para o Hospital dos Marmeleiros, quando estava no Hospital Dr. Nel Mendonça. Foi também, de facto, muito polémica, mas o que é certo é que concretizou-se, e agora nós estamos a pensar que, de facto, também há necessidade de caracterizar de uma forma diferente o nosso Serviço Regional de Saúde. E a medicina interna não precisa, de facto, estar lá em cima, a medicina interna não precisa já de tantas camas, porque nós vamos apostar na hospitalização domiciliária, também um projeto que já foi preparado e já tivemos várias reuniões com os responsáveis do Hospital Garcia da Horta, e logo que tivemos as condições, de facto, isso vai ser um outro projeto que vamos desenvolver e do qual a doutora Luz Reis Brazão já está, de facto, de posse do documento elaborado pela própria medicina interna de como é que essa transição irá ser feita. De facto, esta entrada de 4.300 pessoas na lista de espera, isto significa, de facto, que as pessoas continuam a confiar no Serviço Regional de Saúde e indicam, de facto, que continua a haver um consumo de facto, de intervenções por parte do nosso hospital solicitada pela população, de variadíssima ordem, mas também nos últimos 5 anos, como sabe, entraram 44.000 por ano e saíam 40.000 por ano. E, portanto, significa que os tais 20.000 que nós temos agora como números é o resultado, de facto, de que o hospital continua a ser a única unidade de referência da região autónoma da Madeira para dar resposta à nossa população. Já foi explicado aqui, porque não se pode comparar, de facto, as unidades hospitalares e, de facto, em termos estatísticos, de facto, penso que não deverá ser a média, mas sim a mediana para todas estas situações, porque não se pode comparar a média de uma consulta de oftalmologia de espera para uma consulta de oftalmologia com a média, por exemplo, de um outro tipo de consulta que precisa de outro tipo de intervenção, como, por exemplo, uma consulta de cardiologia. Depois, é preciso ver que, quando falamos numa consulta em espera de oftalmologia para que patologia for dentro desta área oftalmológica, é preciso ver se, de facto, essa referenciação, se de facto tem alguma prioridade ou não. Porque, como eu já vos disse, e penso que o Dr. Mário Pereira, sendo uma pessoa da área da saúde, compreende que pode ser observado por um colega, ficar referenciado para uma cirurgia de cataratas, mas se tivesse ainda 70% de visão, não é uma consulta urgente. Agora, se tivesse só 10% de visão, é uma consulta emergente e é uma cirurgia que ultrapassa a lista de espera, como eu já disse, que é feito no nível do hospital, porque, de facto, nós procuramos dar resposta à nossa população. Depois, há variedíssimos motivos para a redução de cirurgias. Portanto, eu lembro-me que ainda era interno de cirurgia e os meses de verão, como o Dr. Mário Pereira lembra-se, porque nessa altura ainda trabalhava no hospital, os meses de verão havia uma redução, de facto, de 30% a 50% na nossa atividade por causa das férias e
não vinha nenhum mal ao mundo nessa época. Neste momento, a situação é completamente diferente e nós temos que procurar dar respostas também completamente diferentes. Devo dizer que apelidar de lista de espera, portanto, que os números são chocantes. Os números são chocantes em qualquer parte do país, também a nível do Serviço Nacional de Saúde, porque se nós ainda não temos a cobertura que queremos a nível dos nossos cuidados de saúde primários, nós também sabemos que quase 1 milhão de pessoas também não têm médico de família ainda em Portugal. E, portanto, também é um caminho que tem que percorrer. Agora, eu não posso também comparar uma população que tem 250 mil habitantes e que já tem 70% de cobertura e uma população de 9 milhões de habitantes que tem várias solicitações e pode recorrer a vários tipos de sistemas, seja ele dos subsistemas, seja ele o público, seja ele o estritamente privado, que é uma situação que nós ainda não temos aqui na região autónoma da Madeira. Em relação à intervenção, ou ao tipo de intervenção com que se pode fazer exigências, está mais do que provado, e as últimas notícias assim o indicam, que de facto não é dando murros na mesa que se consegue mais qualquer coisa em termos de intervenção ou em termos de mudança naquilo que se pretende fazer. Quanto à Ordem dos Médicos também, posso dizer que esta Secretaria foi a Secretaria que reuniu com mais ordens das restantes especialidades, com mais sindicatos, das várias áreas e dos vários grupos profissionais, conseguiu acordos com, de facto, grupos profissionais que não se passam a nível nacional e, naturalmente, que nós, de facto, quebrámos um pouco as reuniões com a Ordem dos Médicos, mas até vamos ter necessidade de fazer as reuniões com a Ordem dos Médicos por causa da alteração da Convenção, que, como sabe, acaba em 20 de fevereiro do ano de 2020, mas estamos agora, não sabemos muito bem com quem estamos a reunir. Estamos a reunir com a Ordem dos Médicos ou estamos a reunir com o coordenador do Partido Socialista da área da saúde. É uma das coisas que, de facto, tem limitado um pouco a nossa atuação. Agora, o facto de não reunirmos com a Ordem dos Médicos, temos reunido com a Ordem dos Enfermeiros, com a Ordem dos Psicólogos, com a Ordem dos Nutricionistas, com todas as da medicina dentária, temos boas relações com as ordens dos sindicatos, temos acordos com todos os sindicatos em relação aos grupos profissionais na área da saúde. Estamos agora na expectativa do que é que será a atitude e, de facto, o comportamento do bastonário ou do representante do bastonário aqui da Presidente da Secção Sul da Ordem dos Médicos da Região Autónoma da Madeira. E volto a dizer, uma coisa é, de facto, esse representante, outra coisa são os restantes elementos que nós muito bem conhecemos e que sabemos que têm outro tipo de missão e que estão a encarar a sua posição na Ordem dos Médicos de forma diferente em relação ao seu representante.